Graça e paz, igreja. Dá para ouvir aí? Então tá bom. Deixa eu ver aqui o que o Senhor me deu. Sabe, andei uns dias da semana bem apertado, não digo apertado mas trabalhoso. E orei muito, tal. E eu cheguei ali, peguei um daqueles versículos ali, me alegrei muito, sabe? O Senhor me disse, não temas, eu estou contigo. Amém, vamos que vamos, né? Então Deus não esquece dos seus. Embora os problemas, as dificuldades, mas Deus está sempre presente conosco, né? Então não esqueça que Deus, em qualquer lugar que tu vai, quando Ele manifesta sobre a sua palavra, Ele está falando com você. Amém? Lá em Isaías, no capítulo 1, e no versículo 19, 20 e 21, nós vamos ver o que Deus realmente nos tem dado para nós nesta noite. Isaías, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, que nos fala o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se restituírem e se rebeliarem, serão devorados pela espada. Pois isso quem fala é o Senhor dos Exércitos. Não sou eu, tá? Diz o último versículo. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça, mas agora habitada ela era habitada pela retidão, mas agora está cheia de assassinos. Terminou. Pode assentar-se. Feche só um pouquinho teus olhos. Deixa todos se apoderarem aí. Feche só um pouquinho teus olhos, por favor. Diga comigo, Jesus, fala comigo. Esteja aqui comigo. Eu quero sentir um pouquinho do céu sobre mim. Vem falar comigo. Amém? Olha, irmãos, essa palavra, se nós olharmos desde o começo da Bíblia, Deus vem atuando e dizendo para o seu povo obedecer a sua palavra, e ele mostra as duas coisas, a obediência e a desobediência. O que vale a obediência a Deus e o que vale a desobediência. E hoje não parou a isso. Então, eu pensei numa palavra chamada capacidade. Deus enche nós de uma palavra chamada capacidade. Você tem a capacidade de obedecer a palavra de Deus?
Mas vamos ver se nós temos ou não. Deus reúne o povo ali e ele começa a dizer: vocês lembram lá no Egito que eu tirei vocês de lá? Porque vocês são o meu povo. Deus começa a dizer para eles: eu não tirei vocês lá por vocês estarem sofrendo, por vocês serem um povo bonito. Eu não tirei vocês isso de lá para mostrar as minhas grandezas. Não, eu tirei vocês de lá porque vocês são o meu povo. Povo de Deus, é meu povo. Apesar que aquele rei do Egito não quis largar vocês de lá, então eu resolvi aplicar nele tudo aquilo que na verdade ele viu. E no último, apliquei uma coisa que ele sentiu muito e largou vocês. Eu vou dizer as 10 coisas que Deus colocou lá para ele. O que eu quero dizer é que ele disse ainda para o povo dele, estava ali, todos olhando para Deus. E Deus dizendo para eles: vocês lembram daquela água, daquele mar que estava ali? Vocês lembram daquele mar? Pois aquele mar é meu. Aquele mar fui eu que fiz, aquele mar é meu. E sabe, vocês não tinham lugar para ir de volta, vocês iam se encontrar com o povo que eu tirei vocês de lá. Vocês lembram disso? Lembramos. E aquelas águas daquele mar, o que eu fiz? Eu disse para elas se abrir e fazer uma estrada seca para vocês passar, e essas águas se abriram, porque vocês são o meu povo. O que Deus queria realmente a colocar na mente daquele povo é que ele era Deus e aquele povo era povo dele. A coisa mais linda que estava aos olhos de Deus era o seu povo. Era coisa dele. Se olhasse aquele mar, se olhasse o que Deus fez, era uma coisa linda. Deus abrir aquele mar, colocar uma estrada seca, aquele povo passando, e de repente eles passaram tão felizes do outro lado. Ele diz: olha para trás. E vinha o povo do Egito para matar eles. O que Deus fez? Une as águas de novo. E o povo do Egito morreu tudo lá. O exército dele, não o povo todo. Porque o povo dele era muita gente do lado de lá. Mas o exército que veio para matar o povo de Deus, porque Deus estava protegendo o seu povo. Então veja bem que Deus tinha todo o cuidado por eles. E chegou o tempo que ele disse: olha, eu coloquei lá, depois que vocês passaram tudo isso, acharam muito bonito, eu coloquei vocês lá num lugar, para vocês ficarem ali, e eu chamei Moisés, lá no monte. E para ele subir lá não foi brincadeira, mas Moisés era o comandante. Eu tinha que mostrar para ele. Eu escrevi. Deus escreveu. O único homem que viu Deus escrever foi Moisés. O único homem. E ele escreveu os 10 mandamentos lá numa placa de madeira lá. E Moisés ficou 40 dias lá com ele. E o povo se organizou lá, fez um bezerro de ouro, disse: vamos
Moisés volta, se embaraçou com tudo aquilo, quebra o tesouro, quebra o bezerro e a coisa começa a se levantar. Deus acalma Moisés, leva ele lá para cima de novo. Deus começou a mostrar tudo para aquele povo, novamente. E aqui ele diz, olha, eu vou dizer mais uma coisa, para nós encurtar a coisa aqui, senão vai longe a coisa, né, pastor? Então eu só vou dizer o seguinte, aqui o pregador começa a dizer, vocês lembram, aqui eu vou contar para vocês uma coisa que o Senhor mostrou para aquele povo. Vocês têm sido um povo rebelde, ele diz aqui. Mas olha, o Senhor está fazendo uma coisa linda com vocês. Ele está dizendo para vocês se arrepender, para fazer o bem. E olha, ele diz que os pecados de vocês vão ser perdoados. Sabe o que Deus está tão preocupado? Que vocês não estão vendo os órfãos, vocês não estão dando conta às viúvas, vocês não estão vendo nada disso. Os pecados de vocês, embora que sejam até mesmo igual vermelhos como a escarlate, mas eles tornar-se-ão branco como a neve. Deus estava dando toda a explicação para eles e eles não estavam ouvindo. É duro o coração do homem. E Deus tinha dito, é meu povo. Deus podia matar todos eles ali, vá para onde veio. Mas Deus queria o povo dele. E ele disse o seguinte, olha, eu tenho aqui para vocês. Eu tenho a terra para vocês. Vocês estão aqui, vocês caminharam pelo deserto. Então só vocês aqui, os que saíram de lá não chegaram até aqui. Nem Moisés não chegou aqui, porque desobedeceu. Está aqui, ó. Então só vocês, querem o melhor da terra? Sejam obedientes a mim. Agora, se não obedecerem, a espada vai comer. E ele disse, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor dos exércitos que fala. Mas por que é ele que fala? Porque é o povo dele que ele quer realmente ter com ele. Agora eu digo para vocês, Deus olha para o seu povo. E Deus olha para a sua igreja hoje. Está olhando para nós dizendo, está aqui, ó, a minha igreja. Está lá, e lá dentro daquela igreja tem meu povo. E eu vou perguntar para eles uma coisa. Você tem a capacidade? Você tem a qualidade? Você tem alguma coisa dentro de você que obedece a Deus, a palavra de Deus? Porque nós somos assim. Tem horas que nós obedecemos a Deus que faz gosto de ver. Como disse aqui o nosso irmão, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de ir não sei para onde, e tudo é glória a Deus e aleluia. Mas tem horas, meu amigo, que a coisa fica difícil. Como fez aquele rei lá que mandou os 3 homens lá para dentro de uma fornalha de fogo. Eles foram tranquilos, porque lá dentro tinha um que defendeu ele do fogo. Mas quem foi lá perto daquele fogo lá morreu. Porque não tinha Deus no coração, mas eles tinham. Eles tinham essa capacidade de adorar a Deus, de louvar a Deus, de buscar a Deus, de obedecer a Deus, de sentir um pouco do céu dentro deles, de ir
conversar com Deus e dizer: Deus, Tu és Deus, Tu é aquele que me criou, Tu é aquele que me tirou do lamaçal e me trouxe aqui. Hoje eu sou novo, hoje eu posso dizer que sou livre. Então aqui o Senhor diz: você é livre. Se tu tem uma capacidade, então tu está livre. Tu está livre do quê? Aqui diz o que a gente resumiu. Tu está livre do pecado. Porque Deus quer que o seu povo esteja livre do quê? Do pecado. Porque o dia que ele fez o jardim do Éden e disse para os dois que ele criou que obedecesse uma coisa, e eles não obedeceram e trouxeram o pecado, a morte. E aqui ele diz para nós ter a capacidade para se dizer não ao pecado. O dia que nós recebemos essa glória de Deus através de Jesus, e nós somos libertos do poder do pecado, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, ele age dentro de nós. O Espírito Santo é que nos dá a força de nós dizer não ao pecado e sermos capacitados para adorar a Deus. É o Espírito Santo que nos leva a isso. Porque Jesus deixou o Espírito Santo para fazer isso. Por isso, quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus, temos que deixar o Espírito Santo agir sobre nós. Quando você está caminhando, o Espírito Santo está junto com você. Quando você está cantando, Ele está junto. Quando você está indo, Ele está junto. E você está vindo, Ele está junto. Quando você está livre, é Ele que está te livrando, é Ele que está... Se você está sendo curado, é Ele que está ajudando. Aleluia. Sabe, a capacidade de obediência a Deus é coisa muito linda na vida da pessoa. Precisa mais dessa coisa. Homem é livre, mulher é livre, jovem é livre, criança é livre. A família é livre, a igreja é livre do pecado. Eu quero dizer duas coisas, só para nós encerrar isso aqui. A parte da capacidade humana e a parte da capacidade de obedecer essa vinda de Deus. A capacidade humana, ela não consegue obedecer a Deus. E essa foi feita lá no Monte Sinai. A antiga aliança. O homem nunca pôde cumprir. Sempre teve o pecado junto. O único que cumpriu a lei foi Jesus. O único que cumpriu a lei. Que cumpriu essa aliança. E a aliança, quando é feita, ela não é feita para ser quebrada. Porque ela é feita por Deus. E veja, quando ela é quebrada pelo pecado. Ela é quebrada pelo não. Ela é quebrada porque o inimigo entrou e quebrou. Entrou lá no Adão e Eva, quebrou. O diabo vai dizendo, pode mandar outro que esse aqui já foi. Moisés já foi? Já foi. Não entrou lá aonde o povo está aqui. Deus está agindo para que eles não entrem dentro
dessa aliança humana. Não usem só isso. Mas eles usaram e não conseguiram escapar dela. A força humana, ela não dá. Infelizmente não dá. Quanto mais nós agimos, quanto mais eu e você podemos dizer, isso aí é brincadeira para mim. Você vai agir, você não é capaz. Assim pensavam aqueles homens. Assim pensavam aquele povo. E nunca conseguiram. Sabe o que eles... Sabe quando eles erraram, quando eles realmente viveram isso? Eles viveram sob uma obra de maldição. As maldições vinham sobre eles. E eles pecavam. Vinha as prostituições. Por isso que a cidade aonde eles moravam, aqui hoje, que era cheia da justiça, que era reta, que era realmente uma cidade maravilhosa, ficou cheia da prostituição, ficou cheia de assassinatos. Por quê? Porque o homem não conseguiu viver essa parte maravilhosa de ter uma capacidade de dizer não ao pecado. Mas quando vem Cristo Jesus, quando Deus olha e vê que a aliança feita por Ele, mas que o homem não conseguia reagir, que o homem não conseguia cumprir, então Ele envia Cristo Jesus. Agora aí sim o homem consegue. Consegue porque Deus vem e torna possível para o homem ser capaz, ter a capacidade para obedecer a Deus, ter a capacidade para dizer não a Satanás. Satanás não pode mais exigir alguma coisa do homem. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Porque o Espírito Santo age dentro de nós. Não tem mais para dizer que pode entrar, só se nós deixamos ele entrar dentro de nós. Mas nós somos capazes de dizer não. O errado é errado, nós sabemos que está errado. É pecado? É pecado. Outra coisa, não tem pecadinho. Tá, irmão? Não tem pecadinho pequenininho. Não, perante Deus, pecado é tudo pecado. Não tem pequenininho. Se tu diz, eu vou contar uma mentirinha bem pequena, não é mentira, é toda mentira. Se tu dizer deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor. Tu falou no futebol aqui, da seleção, eu vou contar uma. Domingo, que a seleção jogou, eu fui convidado pelo meu filho para ir lá assistir. Eu assisti só o primeiro tempo, porque fui para casa para vir para a igreja. Não ia deixar futebol me envolver para eu não vir na igreja. Seria muita, podia ficar fora até da igreja. Mas eu nunca deixei isso. Nunca deixei o futebol entrar no meu coração sobre essas coisas. Mas eu estava lá, eu estava assistindo, e o sogro do meu filho está sentado perto de mim. Assistindo assim, de repente, quase que o outro faz um gol lá no Brasil, e o sogro do meu filho, esse filho... E eu disse, seu Gindo, tu conheceu a mãe dele? Para dizer isso? Tinha que repreender, porque ele não conhecia a mãe dele. Não conhecia, pois então não diga nada disso aí. Tu não conhece a mãe dele? Aí ele deu uma risadinha, foi mais um pouquinho, ele olhou para mim e bateu na minha... Mas então...
Nada disso, seu Gino, tu não conhece a mãe dele. Como é que vai ser filho de uma outra? Vai ter pra lá, ó. Dizer isso, vai, que conhece. Não se pode. Isso aí não é um pecado? Primeiro é um, depois o outro. Não, veja que entrou duas vezes aí. Não diz essas coisas. Não chama teu filho disso, daquilo, né? Ou diz, vem cá, capetinha. Olha, já está botando o filho lá com o capeta. Não faz isso. Teu filho é teu filho. Se fosse isso, Deus tinha enfiado o povo dele dentro do inferno. Não é mesmo? Mas nós, ele não quis pôr nenhum de nós lá. Nós temos tudo aqui, ó. Livre para glorificar a Ele. Você tem um lar, você tem filho, você tem um esposo, uma esposa, você tem tudo. Deus te dá comida, Deus te dá o veste, Deus te dá tudo. Te dá o trabalho. Você é capaz de fazer. Como é bom. Eu dou graças ao Deus que tenho. Dou graça a Ele. Quando eu levanto, quando vou comer, quando estou dando os passos, eu dou graça a Ele. É Ele que domina. Até eu copiei uma coisa do pastor ali. Até não sentir o poder do Espírito Santo, não sai de lá. Me ensinou, hein? Isso é bom. Tem que sentir a força do Espírito Santo. Aí você pode ir em qualquer parte durante o dia, o Espírito Santo está lá. Espera aí que ele entra na frente. É coisa boa. Ah, mas tem discussão durante o dia. Deixa discutir. O Espírito Santo está lá. É errado, é errado, é errado. Né? Homem e a mulher discutiu um pouquinho? Discutiu, tem discussão. Qual é o casal que não discute? Né? A lua não é quadrada? Não é mesmo? Só se for quadrada. Aí sim, nem casal tem discussão. Né? Mas ela não é quadrada. É arredondada, uma alta, uma baixa, uma... Eu nem sei como é que é a lua. Você sabe? Então é. Mas Deus está dando aqui, ó, para nós uma coisa maravilhosa. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, dando-nos a capacidade de obedecer a Deus, a Ele e de guardar a sua palavra, sabendo que era impossível ao ser humano viver em obediência total a Ele. Deus enviou Jesus Cristo para ser oferecido o único e perfeito sacrifício que purificaria o homem quebrado e o poder do pecado e restaurando a comunhão entre Deus e o seu povo e o homem. Pronto, está feita a comunhão. Agora, quer cortar a comunhão? Aí que ele diz, eu virei de novo. Ele disse aqui para eles, eu virei de novo. Tá? Eu vou vir de novo, diz ele. Aí ele diz aqui, ó, aquela cidade, eis que o passado vou restaurar. A cidade redimida com a justiça, com retidão, os que se arrependerem, aquela cidade será chamada cidade de retidão, cidade fiel. E aqui ela está dizendo, antes, né? Eu li aqui, ó, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta.
antes cheia da justiça, habitava pela retidão, e agora estava cheia de assassinos. E aqui ele está dizendo que a cidade aquela ia ser fiel, ia ser realmente uma cidade cheia do povo dele. Por quê? Porque ele iria perdoar o seu povo, aqueles que se arrependessem. Agora, sabe o que ele diz para aqueles que não se arrependeriam? Daqueles que não tinham capacidade para isso? Ele diz assim: mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Feio, né? Irmãos, tenham a sua fé em Cristo Jesus. Tenham a fé nesse Deus poderoso. Ele tem tudo para nos dar. Você quer um pouquinho do céu? Tenha fé nesse Deus. Se você vai orar, você tem um pouco do céu dentro de você. Ora, quando Davi dizia que ele era realmente, que ele dizia que era tão bom, né? Como é que é o primeiro versículo do Salmo 91? Ninguém sabe o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Mas o melhor que tinha, que eu lembrava, é que ele disse o seguinte: eu direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Sabe por que ele dizia isso? Depois no outro versículo ele dizia: porque ele me livrará do quê? Do laço do passarinheiro e mais alguma coisa, da peste perniciosa. E depois tem mais alguma coisa que nós podemos andar, nós podemos até voar. Não podemos? Que debaixo das suas asas, coisa boa. Depois pode vir. Depois que tu está debaixo das suas asas. Aí ele disse mais, que a sua verdade é escudo e broquel. E mais, pode vir de noite, pode vir de meio-dia, pode vir qualquer hora. 1000 cairão à tua, 10.000 no outro lado, mas você não será atingido. Aí tem mais uma. Se alguma coisa o diabo vai querer se lançar contra você, ele tem uma coisa que está escondidinha lá, que ele diz que ele dá ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Mas para quê? Para quê, irmã? Diz mais alto. Era para guardar os teus caminhos. Está lá eles, vai primeiro. E ainda eles vão te guardar nas mãos dele para que você não tropece com teu pé em pedra. Para não tropeçar com o pé em pedra, para tu não machucar a sola do pé e nem os dedão do pé. Porque você vai estar com os pés livres, cheio de unção, cheio de poder. Tu sabe o que tu vai fazer? Tu vai pisar no leão das trevas e na serpente, porque a serpente está lá. Homem do violão, você vai pisar no filho do leão. E sabe o que o Senhor vai te dizer? Tão encarecidamente me amou, que eu vou te livrar. Vou te arrumar um lugarzinho tão maravilhoso, num alto retiro. Nada vai te acontecer, porque você conheceu o meu nome.
Naquela viola ali você conhece o nome de Jesus. É bom? E os outros também. Você lá arrumando os motores dos carros lá, você conhece a Jesus também. Nem com o dedão às vezes sai doendo, né? Tu começa a olhar dos lados, e daí vai a marreta nos dedão lá. Te cuida. Amém? Deus é bom demais, não é bom, pastor? Eu já estou fora do horário, eu já estou dentro. Está dentro ainda? Mais meia hora? Sabe que eu tenho que dizer para vocês que esse Jesus é maravilhoso. Eu estava numa campanha de oração uma vez. Vou contar para vocês que é uma experiência que a gente tem como pastor. Pastor, a primeira vez que tu me deu a oportunidade aqui, eu vou dizer uma coisa que eu disse e ninguém levou a sério. E eu vou repetir, porque às vezes as pessoas acham que eu não falo sério. Que eu sou segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, e não devo levar a sério. Irmãos, são 36 anos de pastor que eu tenho. Eu nunca levo a brincadeira as coisas de Deus. Nunca. Se um dia eu tenho que falar alguma coisa para vocês, ou para qualquer um, eu nunca vou levar de brincadeira. Eu vou dizer sério. E vou dizer aquilo que Deus realmente tem me dito. Eu disse aqui nesse altar que Deus iria preencher esses bancos até o final do ano. Que Deus iria mexer com aqueles que tinham saído. E que iriam a maioria voltar. E que Deus iria salvar muitas pessoas aqui. Passou-se. Agora veio o pastor lá de Tiquira. Confirmou tudo de novo. Não é mesmo? Isso é Deus confirmando as coisas que é dito. Quero dizer outra coisa. O que o pastor diz, o que a irmã diz, nós temos que levar muito a sério. Eles não dizem brincando aqui as coisas. Eu não levo as coisas de brincadeira que eles dizem. Né? É coisa muito séria. Eu ia contar para vocês que o inimigo, ele não brinca também, ele vem para estourar. Estava na igreja de Vera, lá em Vera, é um lugar tu deve conhecer e lá você vai um dia estar pregando naquele lugar. A próxima igreja vai ser lá em Vera, tá? Pode estar certo. Daqui quando vocês fizerem 12 a 13 anos aqui, vocês têm que ser mudados, né? E não, é brincadeira, que agora é brincadeira. Eu não brinco com essas coisas aí. Agora é brincadeira. Agora lá, eu estava numa campanha gloriosa dos obreiros se darem as mãos, campanha de fogo. E o povo entrava por baixo. Os endemoniados não passavam. Ficavam do outro lado. Não podia. A pessoa que tivesse problema não passava. Até que eu ficava no último com o óleo para ungir as pessoas. E eu sei que aquela noite, uma endemoniada, ela saltou de um lado até no outro onde eu estava para me pegar no pescoço. É claro que a gente fica atento sobre isso e eu neguei, né? E eu orei pela pessoa, a pessoa foi e ficou
liberta, mas sentou no banco, e nós orando pelos outros que estavam ali, e ela foi e ficou pé na porta. Estava já com o demônio de novo. Ficou o pé na porta, e o vidro da porta não era vidrinho, era um vidro grosso. Ficou a cabeça do maligno ali que ela quebrou, sabe? Bem inteirinha. E ela ficou assim, cortou o pé. E eu tive que levar ela no médico, mas a sorte que o médico que tinha lá era desviado. Atendeu a moça, costurou lá e ela foi para casa. E são coisas que o inimigo faz. Hoje, é bem poucas essas coisas que acontecem. O inimigo já age, mas com outras coisas, né? Mas lá existia muito disso. Eu expulsei muito demônio, mas não negava por causa disso. Eu só louvo a Deus. Só digo isso para vocês entrarem em acordo em ouvir o que o pastor fala. Ouvir aquilo que Deus tem para falar. Não brinquem com isso. Se precisamos de alguma coisa dentro da igreja, está aqui o pastor para resolver. É isso que nós devemos ter. Amém? Se vocês quiserem aplaudir esse Senhor, ter a capacidade para obedecer a palavra de Deus, pode aplaudir Ele.